história da Irmandade e do Congado Betinense ela pode ser subdividida em três partes. A primeira parte, no século XIX, onde a Irmandade ela busca fomento para a construção da sua capela. No século passado nós temos a história meio triste, de acordo com os decretos da Igreja Arquidiocesana, o Congado se tornou pagão, então existe uma paralisação do Congado da região, e principalmente o betinense. E na década de 1970 nós temos o seu renascimento, onde as principais lideranças do Congado articularam a volta do festejo, a apropriação da Capela do Rosário, que já era um bem histórico e antigo da cidade, e potencialmente um lugar de religiosidade e fervor. Ele tinha muita vontade de conseguir arrumar uma guarda, de conseguir a guarda. Aí ele falou comigo assim, eu vou no São Joaquim, tem que ir no São Joaquim para poder conversar com ele, por causa do que ele queria formar a guarda. E ele tinha que conversar com o São Joaquim primeiro, Ele tinha vontade de formar a guarda, mas ele não tinha que conversar com ele. Ele pegou e foi lá e conversou com ele. E ele formou, aí falou assim, não, o senhor tem todo o meu apoio. Aí ele pegou e começou ele emprestou a caixa para ele, para poder formar. O pai Raimundo emprestou também as caixas para nós. Aí ele pegou e formou a guarda, E ele sempre buscava o São Joaquim lá na casa dele, para poder levantar a bandeira lá em casa, aqui no Petrópolis, Aí ele pegou e sempre ia lá com o caminhão, buscava ele para levantar a bandeira nossa. Eu estou lembrado bem, mas tem muito tempo, muito tempo. E as nossas caixas, era a caixa de couro, era couro cru, Era o couro cru. Aí ele pegou e emprestou as caixas. O pai Raimundo também emprestou. E ele nunca teve vergonha, nossa guarda era fraquinha mesmo, Que não tinha a bênção de Deus, Nossa Senhora do Rosário, que nós tínhamos muita fé. Aí ele foi aos poucos, graças a Deus, nós levantou a guarda, graças a Deus, estamos até hoje. Aí quando Deus precisou dele, aí nós estamos continuando. O primeiro uniforme, minha filha, nós não tínhamos uniforme nenhum. Aí nós saímos sem uniforme, só com a roupa normal, Aí ele pegou e falou assim, se Deus quiser, eu vou arrumar um jeito de conseguir o uniforme. Aí ele foi lá no Itaúna para poder conseguir o uniforme. Com o dinheiro dele, conseguiu, graças a Deus. Aí comprou o uniforme, nós ficamos muito felizes quando fez o uniforme, ele fez quando tirou do bolso, sem poder, e conseguiu o uniforme. Aí para nós foi uma coisa feliz demais, Nossa Senhora, quando nós vestimos o primeiro uniforme. Aí até que o pai Raimundo não estava conhecendo nossa guarda, porque nós sempre saíamos sem uniforme. Aí ele pegou e nós chegamos na igreja todo uniforme, todo feliz. Nós ficamos muito felizes, na verdade. E porque ele nunca teve vergonha de sair conosco sem a uniforme, Mas quando nós conseguimos, nós ficamos muito felizes. O renascimento do Congado acontece logo após as proibições, então a resiliência do Congado betinense acontece na década de 1970. Então nós temos a luta das lideranças da Irmandade para a volta do festejo, a utilização da sua capela, que hoje é um bem cultural da cidade. Então o que nós temos hoje de tempo sobre a história da Irmandade, o tempo presente, ele inicia na década de 1970. Onde até hoje as lideranças têm lideranças vivas que participaram desse processo. O próprio Dalmo de Assis, o Sodalmo, conhecido como Tio Dalmo ou Padrinho Dalmo,
né, ele tem essa sua particularidade, a sua luta também para a formação do seu Moçambique, que era algo bem familiar na época. Hoje ele abriga grande parte, né, da Irmandade em si, pela sua representatividade, né, por ser o dono de coroa, né, Moçambique é dono de coroa, e é algo que iniciou na década de 70. Porque o próprio Joaquim Nicolau, que era a principal liderança do Congado, já via no Sodalmo, né, um potencial liderança para substituí-lo. Né? Isso acontece, né, aconteceu nos anos 2000, né, no final da década de 1990, com a morte do Somário. Depois de Joaquim Nicolau veio Moçambique do Somário, né, que tem uma particularidade com o próprio Joaquim Nicolau, mas o Sodalmo já tinha sido preparado na década de 1970. Joaquim Nicolau já via essa liderança dele. Né? E Sodalmo, ele foi uma pessoa marcante, né, uma pessoa respeitada pelo Congado dele. Eu costumo dizer que ele unificava o Congado. O pessoal obedecia a ele. A última palavra nas reuniões era do Sodalmo. Né? Quem firmava a festa era a guarda do Sodalmo. Então nós temos esse respeito muito grande ainda por ele, né? Por o que ele foi e por que ele é, o que ele ajudou a construir na cidade, né? Firmar essa tradição que foi reconhecida como patrimônio cultural em 2009. Vovô morreu, mas a Gunga me deixou. Vovô morreu, mas a Gunga me deixou. Papai não veio, mas me mandou. Ah, não tinha muita diferença não, porque conviver com ele foi a melhor coisa do mundo. Para mim foi a coisa melhor que já teve para mim, né? Hoje eu tô com 50 anos, então foi 50 anos de muita alegria, entendeu? Ele proporcionou para mim, não só para meus irmãos, para minha família toda, muita alegria, muita paz, carinho, tudo que um pai podia dar a um filho, ele deu. Então ele não foi só um pai, foi amigo, foi irmão, foi companheiro, foi tudo. A gente podia encontrar nele tudo que você precisasse. Tanto nas horas ruins, quanto na hora boa, na alegria. Ele cobrava, ele xingava, cobrava os horários. Como filho, ele cobrava tudo que você tinha que fazer para você ser um bom homem na vida. E como capitão, né, do Pilar de Maria, ele cobrava os horários, ser uma pessoa boa do amanhã e com as outras pessoas também. O congadeiro tem que ser humilde. E a maior humildade era ele, Dom Martins de Assis. Como pai, ele foi uma pessoa maravilhosa, sabe? Muito boa mesmo, uma pessoa assim. É como meu irmão falou, né? Ele era pai, amigo, companheiro, sabe? Para as horas boas, para as horas ruins. E com ele não tinha tempo ruim. Com ele estava tudo bom, entendeu? Então, nessa parte aí de pai, não tem nem palavras, entendeu? E é uma pessoa muito maravilhosa. E como capitão, também era uma pessoa ótima. Cobrava demais, né? Cobrava o certo. Ele falava sobre os horários, ele gostava muito de cumprir os horários, certo? Ele não gostava, você chegava atrasado, aí você podia ter certeza que ele ia falar, entendeu? Ele sempre marcava mais cedo, como se fosse um horário 9 horas, ele marcava 8, para a pessoa não atrasar. Então tinha gente que atrasava, aí ele cobrava. Ele não xingava, entendeu? Mas ele falava. Aí quem tem vergonha, né, você sabe como é que é, né? Então, isso aí era ele, entendeu? Não só com nós, mas com todas as pessoas, entendeu? Então ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa de lidar com ele, entendeu? O Dalmo pai foi maravilhoso, como meus irmãos falaram, e eu também estou falando, foi muito maravilhoso. Foi 80 anos de muita alegria. E nós gostaríamos que tivesse sido mais, né? Mas Deus precisou dele, mas o tempo que nós passamos com ele foi maravilhoso. E o Dalmo capitão, ele era muito rígido, sabe? As coisas que eu ia tinha que andar direito, senão a coisa ficava boa, não. Mas mesmo assim era bom, por conta que dele ser rígido com a gente no passado, é que nós aprendemos hoje. Como a gente lida com a guarda, que é muito difícil. Porque a gente quer as coisas de um jeito, o outro já quer de outro. Então ele ensinou a gente a ouvir e nunca falar primeiro. A gente tem que mais ouvir, para depois a gente ver o que faz. O Dalmo pai,
Ele foi excelente. Ensinou, me deu de pequenininho que a gente tem que ser prudente, né? Tem que ser humano, tem que ser caridoso, mas também não pode ser bobo, né? O papai, ele colocava pra gente o seguinte, que a família, ela vem em primeiro lugar, em tudo. A gente nunca pode esquecer da família, né? Ele sempre falava, seus irmãos, seus filhos, você tem que zelar de todo mundo, para todo mundo também cuidar de você. Ele sempre ensinou pra gente o seguinte, que você tem que dar para receber, né? Tem que ser bem prudente para você receber, sempre fazendo o bem, sem olhar a quem. Esses eram os dizeres dele. E ele, como capitão, né, como os meninos já falaram, ele era muito exigente, né? Falar que a guarda Nossa Senhora do Rosário, do bairro Jardim Petrópolis, ela poderia ser imitada, mas nunca igualada. E para isso a gente tinha que ser exemplo. E o exemplo começava de dentro de casa, que era nós da família. Então ele sempre pegava mais pesado com nós, os outros dançantes verem que ele não passava a mão na cabeça. Que nós tínhamos que ser exemplo para dar exemplo para os outros também. E isso não era ruindade, era querer fazer as coisas certas, como ele falava. E ele era uma pessoa muito brincalhona, né? Era um capitão, assim, que onde chegava todo mundo gostava, né? Mas ele era muito respeitado. O pessoal tinha muito respeito por ele, porque ele era muito, assim, levava as coisas muito sérias, em relação ao Nossa Senhora do Rosário, muito sério. E nas reuniões mesmo, o pessoal, quando ele chegava, o pessoal falava, o soldado não chegou. Então, às vezes o pessoal ficava meio eufórico, né? A tensão subia, ele chegava com aquele jeitinho dele e conseguia acalmar. Então ele era assim, ele era uma pessoa de um grande conhecimento, estudo ele não tinha, mas o conhecimento espiritual, graças a Deus, ele tinha muito grande. Aonde ele chegava, parecia que ele trazia a paz junto com ele. E esse era o capitão, o senhor Dalmo. O seu Dalmo pai, nossa, foi uma pessoa muito importante que Deus deixou para nós, né? Que, assim, Deus mandou ele para ser o nosso pai, nosso irmão, nosso amigo. Uma pessoa assim que não tem muita assim, explicação para a gente falar, porque é uma pessoa que a gente sentia muito bem de chegar perto, de conversar. Se a gente estava triste, a gente sentia bem. Quando só de chegar para falar alguma coisa para ele, a gente já sentia aliviado. Então, assim, ele foi um amigo, um pai, um irmão. Como capitão, era bem assim, um pouco rígido, né? Principalmente com nossos filhos, igual meus irmãos mesmos já falaram, porque ele queria que a gente fosse uma pessoa de responsabilidade na guarda e que passasse essa responsabilidade que a gente tinha para as outras pessoas, para os outros dançantes. Então, assim, ele era uma pessoa muito rígida e, ao mesmo tempo, muito amigo. Muito amigo, irmão das pessoas, de todo mundo, de todos os congadeiros. Assim, que ele era como capitão. Como avô, foi uma excelente pessoa, né? Foi um pai para mim, um irmão, um amigo. Se eu falar que tudo aqui, a gente vai ficar até o dia anoitecer, né? Mas foi uma pessoa muito importante na minha vida. São coisas boas, né? Que ele ensinou nós, deixou a guarda para o Nossa Senhora do Rosário para nos estar sempre nos guiando, né? E passando para os nossos filhos, para nossos primos, ensinando os mais novos. Foi muito bom, só tenho que agradecer a Deus por ele ser meu avô. Ele era muito brincalhão com a gente, na hora dele chamar a atenção, ele chamava também. Só tenho que agradecer a Deus, ele como avô. E ele como avô também, ele era meu padrinho também. Como capitão, eu considerava ele como um mestre, como meu mestre. Ele deixou muito conhecimento para a gente ir seguindo. Deixou a gente sempre respeitar os próximos, mais velhos. Eu só tenho que agradecer a Deus. E, assim, não tem muito como explicar, porque tudo que ele me ensinou é de extrema importância e que eu passo para minha filha, porque é algo, assim, de herança, né? É uma herança que não pode se perder e que eu faço valer cada minuto que eu passei com ele, sabe? É isso. O Seu Dalmo capitão me ensinou como me portar sendo uma líder ou sendo um dançante. Me ensinou que no Congado não existe só família de sangue,
que todos nós somos irmãos, todos nós somos família. O que acontece com um acontece com todos. E se um dançante está caído, independente de que forma seja, todos os irmãos têm que estar juntos, presentes, sem julgar, sem julgamento. A forma de abraçar o próximo como a ti mesmo é a mesma coisa de estar abraçando ele a todo momento. Porque cada ensinamento que ele me passou dentro do reinado, se essa geração que está vindo agora pegar de raiz, nunca vai acabar a tradição do Congado. Não acaba nunca, não se perde. Ser moçambiqueiro é ser representante de uma tradição secular. Moçambique, que era um antigo reino africano, ele tem a sua formação, ele contribuiu para mandar a mão de obra para o Brasil. É como outros reinos, como Angola, Moçambique, o Congo em si. Mas o ser moçambiqueiro também está ligado ao mito do Rosário, o mito da aparição de Nossa Senhora do Rosário, onde os negros moçambiqueiros retiraram a própria santa do mar ou do rio, como as vertentes que são espalhadas no Congado Mineiro. Mas a representação de ser moçambiqueiro e ser dono de coroa está nessa ligação. Porque onde Moçambique ou moçambiqueiro está, existe respeito. Existe uma ligação ancestral com o mito de Nossa Senhora. No mito, o moçambiqueiro ele é representado pelos negros mais velhos da senzala, ou seja, os negros que eram dotados de conhecimento. Na festa, o Moçambique ele leva o trono, ele leva os ele ajuda a levantar a bandeira. Ele é o último do festejo, do cortejo em si. Por quê? Porque ele está junto da realeza. Moçambique é dono de coroa. Nena, ele ensinou pra gente muita coisa, E como ser um homem, de responsabilidade, certo? Para poder... Ele falou, eu tô ensinando você aqui agora, porque um dia nem osso meu tem mais. Mas você vai lembrar de tudo que eu tô te falando, entendeu? Então ensinou a gente caminhar, Ensinou a viver. Entendeu? A gente talvez começava a fazer alguma coisa errada e falava, não é por esse meio. Então, assim, tudo que a gente ia fazer, perguntava para ele. Eu, pelo menos, conversava muito com ele. Eu saía de casa e ia lá na casa dele para poder conversar com ele. Eu quero fazer isso e isso. Entendeu? Aí ele pegava e falava comigo, não, você tá certo, você pode fazer. Outra hora ele falava, você não faz isso não, porque vai te dar problema lá na frente. Então ele tinha muita experiência, Então, isso aí é o que eu sigo dele, sabe? Do ensinamento dele, as coisas boas, Muitas coisas que ele ensinou pra gente, tanto para viver, por toda a vida e também no Rosário de Maria, Então, ele ensinou só coisa boa, graças a Deus. Eu sinto muito honrada, e eu tenho certeza que meu irmão também sente muito honrado da gente levar a guarda sem medo. Mais fácil não é, não. É muito difícil.
Eu não digo que eu sei tudo, eu e ele, né? A gente ainda está aprendendo muita coisa. Mas mesmo assim é bom. É muito bom dançar, é muito bom a gente reunir a guarda e todo mundo vem para a gente poder louvar Nossa Senhora, ter respeito por a gente, sabe? É muito bom, mas é muito difícil. Mas nós vamos levando, né? Uma hora nós chega lá. A gente achou assim que é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo nós irmãos sentimos felizes de saber que ele deixou para a gente, quer dizer que ele sabia que a gente tinha essa responsabilidade de saber levar. Então nós estamos tentando dar continuidade ao que ele deixou, né? A gente fica feliz e honrado de saber que ele deixou na nossa responsabilidade o legado que ele fez aqui na Terra. Uma gratificação muito assim, fora do comum, né? Para expressar assim, é muito bonito, muito gostoso, assim, é onde a gente sentir mesmo aquela vibração da caixa, a vibração ali do reinado, todo mundo junto, a união, né? Sempre presente junto com nós, é muito bom, muito gratificante, né? Muito bonito, a união entre a família e tal. Vou só ter que agradecer a Deus, porque eu gosto demais de congado. Eu já estava na barriga da minha mãe, eu já dançava já praticamente, né? Gosto demais mesmo, de coração. Muito. É gratificante. É um cargo importante, de extrema responsabilidade, que abre portas e é onde vai levando todo o grupo, né? Então, aonde a bandeira vai, os dançantes vai também. Então, se não tiver uma segurança, uma certeza do que está fazendo, acaba levando todo o grupo, né? E é uma forma de estar mostrando como a cidade acolhe os visitantes e o que a cidade quer demonstrar para o próximo que está chegando, para que não perca essa tradição. Quer mostrar sempre que a bandeira na frente é como se fosse uma mãe e um pai, mostrando o caminho da onde os filhos têm que seguir. O Reino do Rosário para mim é tudo, sabe? Que eu tenho muita fé em Nossa Senhora do Rosário. Eu tenho certeza que meus irmãos também têm. Tudo que eu peço a ela, eu alcanço. Então, eu tenho certeza, pelo menos de minha parte, que eu vou louvar a ela até Deus me chamar, se Deus quiser. Cada batida da caixa é a batida do coração, responde. Então, assim, onde que a gente vai, que a gente vê uma caixa batendo, não precisa ser só a nossa, não. Congadeiro é congadeiro, né? Então, assim, onde que está batendo a caixa, o coração sente e a gente tem que chegar perto, tem que ver, tem que louvar Nossa Senhora. O papai teve vários fatos engraçados com ele, que ele era uma pessoa que era muito brincalhão, né? Ele gostava, aonde ele chegava era só alegria. Mas um fato engraçado, assim, para mim, um dos fatos engraçados para mim, foi uma quadrilha que a gente fez na casa dele, que a gente achou que ele não ia participar, falou, não, tal, ele já está em pouco de idade e tal. E ele participou, ficou igual o menino. Então, assim, ele foi o pai da noiva, ele fez aquelas molecagens todas que a gente achou que ele não ia fazer, que ele ia ficar um pouco inibido. Então, no final, a gente tem até as gravações, que no final ficou excelente. E ele, a partir daí, ele pegou gosto e ele mesmo ficava chamando a gente, vamos fazer a quadrilha, porque ele gostou, sabe? Ele era muito moleque. Então, para mim, um dos fatos que eu me recordo, assim, que eu não esqueço é disso. Lembrando que na hierarquia do Congado, Moçambique ele é dono de coroa, né? Ele, onde qualquer festejo que ele estiver, ele leva a coroa, ele está junto com a coroa, né? Ser um pé da coroa é algo fixo. No caso da tradição de Betim, o Moçambique do Sodalmo era o pé da coroa. Ele era o único que levava o reinado, ele era o único que levantava e trazia as bandeiras sagradas do festejo. Então essa ligação ancestral veio com Joaquim Nicolau, com a tradição dele, a tradição dos escravos, né? Algo que se estabeleceu e foi mantido pela guarda do Sodalmo. Então o Sodalmo ele era muito além de um pé da coroa, né? Ele protegia, não era só as coroas ou os reis, ele protegia a festa toda com seu firmamento. E isso é fundamental, por quê? Porque a gente vê uma tradição secular, uma tradição ancestral, uma tradição de fundamentação escrava.
no país, né? E em Betim ela é encarnada aqui na Festa do Rosário, onde a gente vê o pé da coroa, o levantamento das bandeiras, né, o cortejo dos reis e as rainhas e a guarda do Sodalmo ali, né, como partícipe, né, como eixo central desse festejo, que equilibra a festa. Porque em toda festa tem um responsável, igual toda casa, né? O responsável dessa casa é Nossa Senhora do Rosário. Então a nossa guarda hoje, nosso Moçambique, ele é um pé de coroa de Betim, que faz a festa, né, e ajuda os demais companheiros que vêm de fora nos visitar. Olha, vamos minha gente, nessa linda homenagem, Moçambique do Soldado, hoje que pede passagem. Olha, vamos minha gente, nessa linda homenagem, Moçambique do Soldado, hoje que pede passagem. Olha, vamos minha gente.